O senhor tem ideia de por que o PT e os partidos aliados do governo tentaram impedir a sua vinda aqui para a CPMI? Deputado, eu estou aqui hoje. Gostaria... Isso eu estou vendo, está todo mundo vendo, mas a pergunta é por que o PT teria tentado evitar a sua vinda? Eu não reconheço essa tentativa, deputado. O senhor tem vontade de colaborar com a CPMI? Estou aqui para colaborar com a CPMI, deputado. Certo. E por que então o senhor preferiu não assinar o termo de compromisso de dizer a verdade? Fui orientado pelo meu advogado para assim fazê-lo. O senhor é o primeiro banqueiro que está sentado aqui na mesa da CPMI. E nós tentamos, algumas vezes inclusive, aprovar requerimentos que infelizmente contaram com a blindagem do PT, ou seja, o PT e a base do governo protegeram os banqueiros, não sei porquê, tentando evitar que viesse. Foi justamente por causa de uma manobra mal sucedida do governo, quando colocou um requerimento aqui para tentar rejeitar todos os requerimentos de convocação e de quebra de sigilos, que nós conseguimos finalmente aprovar a convocação de vários representantes de bancos, inclusive o senhor que está aqui hoje. Então, a primeira pergunta que eu queria lhe dirigir é: o senhor tem ideia de por que o PT e os partidos aliados do governo tentaram impedir a sua vinda aqui para a CPMI? Deputado, eu estou aqui hoje. Gostaria... Isso eu estou vendo, está todo mundo vendo, mas a pergunta é por que o PT teria tentado evitar a sua vinda? Eu não reconheço essa tentativa, deputado. E houve alguma interlocução com alguma entidade que represente o banco ou do próprio banco com parlamentares para tentar evitar a sua vinda aqui na CPMI? Não do meu conhecimento. O senhor tem vontade de colaborar com a CPMI? Estou aqui para colaborar com a CPMI, deputado. Certo. E por que então o senhor preferiu não assinar o termo de compromisso de dizer a verdade? Fui orientado pelo meu advogado para assim fazê-lo. Eu lhe digo que, e eu conheço o advogado, que aliás eu respeito muito e é um excelente profissional, mas eu gostaria de lhe dizer que, assim como o relator disse no início da sua fala, aqui para a CPMI, quando chega alguém e não assina o compromisso de dizer a verdade, fica a impressão de que pode ter algo a esconder. A gente sabe que é direito constitucional, a gente sabe que o senhor está completamente respaldado pelo direito legal aqui de não dizer nada que lhe comprometa, mas o senhor está aqui na condição de testemunha, uma condição que o próprio relator, deputado Alfredo Gaspar, depois colocou em dúvida quando passou a apresentar argumentos fortíssimos, até porque há processos judiciais hoje em curso contra o C6, de que a condição de investigado pode talvez lhe caber melhor. E aí eu lhe pergunto adiante, o senhor disse que está aqui e quer contribuir, o senhor chegou a pedir um habeas corpus ao STF? Foi solicitado pelos meus advogados. Com qual intuito? Quais eram os pedidos do habeas corpus? Os habeas corpus era para ter basicamente a mesma conduta de outras oitivas que foram solicitadas. Mas foi solicitado o direito de não precisar vir? A mesma conduta, sim. E por que o senhor diz que quer colaborar e ao mesmo tempo pediu para o STF para não vir? Eu não entendo. Onde está a coerência nisso? Só me parece não correto determinadas... Só o C6 está aqui, basicamente. Não, nós pedimos vários outros bancos que viessem. Digo nas questões de habeas corpus, por exemplo. Bom, mas todos pediram habeas corpus, aí depende do juiz, mas assim, o senhor não precisava ter pedido habeas corpus, o senhor pediu habeas corpus para não vir. Está aqui porque não foi lhe concedido esse habeas corpus, correto? Foi pedido habeas corpus para garantir direitos, e hoje eu estou aqui exatamente para colaborar com a CPMI. Pois presidente, e senhor relator, eu vejo aqui que há uma dificuldade muitas vezes nas pessoas que vêm aqui como testemunha admitirem que não estão aqui tão dispostos assim a colaborar, porque nós queremos aqui a verdade. Eu sei que o senhor discorreu sobre vários assuntos aqui relacionados ao banco. Eu tenho minha opinião sobre o consignado.
Eu acho que no momento que o INSS veio aqui dizer que não tem condição de fiscalizar o consignado, o INSS jamais poderia passar para os bancos essa faculdade de oferecer tal produto. Porque se o INSS está dizendo, olha, eu não tenho como fiscalizar, como pode o INSS oferecer aos bancos que ofereçam esse produto aos seus clientes ou a novos clientes? Então eu lhe pergunto, se o INSS admitia que não poderia fiscalizar, como a entidade, como o Banco C6 passou a fazer essa fiscalização interna sobre esses contratos? O banco sempre atuou e sempre atua de acordo com as normas estabelecidas pelo INSS, pelo Banco Central e pela legislação brasileira. E não obstante isso, o banco está enfrentando uma demanda judicial a partir do INSS para que devolva 300 milhões de reais em associações feitas por aposentados brasileiros a clubes de benefícios que tais aposentados dizem não terem jamais assinado. E o senhor diz, vindo aqui, com todo o conhecimento que tem, com todo o currículo que tem, que lhe fez chegar à posição que ocupa, que apesar de conhecer todo o resto do funcionamento do banco, a parte específica e mais importante, que é a da venda, o senhor não conhece, não sabe como era feita a oferta do produto para o cliente final. Confere essa informação? A oferta do produto nos canais próprios do banco, que é onde o banco tem a responsabilidade da oferta em si, ela é feita através de ofertas no aplicativo do banco, no site do banco. Quando tem uma outra entidade envolvida com outro CNPJ de outra natureza jurídica, eu não posso responder pela oferta dessa outra natureza jurídica. Então vamos pegar só a oferta feita diretamente pelo banco. Então o senhor tem total responsabilidade sobre essa oferta do banco e total certeza de que nenhuma vez foi feita uma venda casada ou feita uma oferta de um produto, de um clube, de benefícios, que não estivesse claro para o consumidor final. O senhor dá essa certeza, que quando saiu direto do banco não houve nenhum tipo de informação que tenha sido sonegada ao cliente na hora de fazer a compra desse produto. Deputado, eu vou reforçar os números... Os números não, é uma pergunta. A pergunta é, o senhor dá certeza de que todo produto vendido pelos canais oficiais do banco foram vendidos com a transparência necessária para que o cliente final não estivesse comprando ao mesmo tempo um consignado juntamente com um clube de benefícios sem que soubesse disso? Sim, os canais do banco, só vou reforçar, o próprio cliente entra e faz toda a adesão ao empréstimo e, obviamente, pode ser ofertado o pacote de benefício ao seguro de vida e ele pode, a qualquer momento, em uma tela completamente separada, cancelar esse produto de uma oferta recebida. Mas na hora da compra, não cancelamento. Não quero saber se depois... No momento da compra existe um botão escrito cancelar pacote de benefício ou cancelar seguro de vida. Isso já não é transparente, isso é o contrário. Você já está vendendo casado e está pedindo para ele cancelar depois. Você já mandou o produto pronto e depois tem que botar... Está aí a venda casado. Você está assumindo que houve venda casado ou não? Deputado, na época de comercialização do seguro de vida, 98% dos contratos foram contratados especificamente somente o empréstimo consignado. E o cliente não fez adesão ao seguro de vida. Mas ele tinha que pedir adesão ou ele tinha que cancelar a adesão? Ele faz o pedido de adesão, no canal interno do banco ele faz o pedido de adesão e ele vai lá e contrata o produto. Ele precisa dizer, eu quero aderir a isso, junto com o Clube de Benefícios. Sim. E por que o senhor não teve esse mesmo cuidado com os correspondentes bancários? Por que o banco não teve esse mesmo cuidado com os correspondentes bancários? Porque o que o senhor está dizendo aqui é que o banco não se responsabiliza, não conhece exatamente como aconteceu lá na ponta e agora está respondendo judicialmente por isso. É uma pergunta, por que não teve esse mesmo cuidado? O banco tem absolutamente o mesmo cuidado na jornada de formalização, seja ela do banco, seja ela fora do banco. Só lembrando que a contratação do produto em si, existe antes da formalização do contrato, existe a venda verbal, vamos assim por dizer. Caso o cliente nem opte na venda verbal pela contratação do produto, nem é apresentado ao cliente o produto em si. Caso o cliente entenda pela contratação verbal, aí existe uma jornada onde em telas separadas, de forma facultativa, contratado o empréstimo consignado e com parte do recurso do empréstimo consignado, ele pode contratar o pacote de benefício ou seguro de vida de forma à vista, sem desconto. Presidente, para mim aqui está muito claro, todos nós temos experiência com vendedor.
infelizmente, muitas pessoas que talvez nem têm a condição de interpretação suficiente numa venda verbal, muito menos na contratual, foram enganadas. Para mim está muito claro, porque o cuidado que o banco disse ter e também precisa ser verificado na hora da venda nos canais oficiais, não teve com os correspondentes. E na hora que a pessoa fecha algo verbal e depois manda assinar com letras miúdas, ela não sabe realmente. Então, para mim, está muito configurado que esses 300 milhões que o deputado Alfredo Gaspar aqui apontou, foram realmente de vendas casadas não autorizadas, 90 e tantos %, isso pela nossa experiência empírica. E aí a gente traz aqui, senhor presidente, eu peço um minuto, se for possível, só para poder concluir o raciocínio. E aqui a gente vê que essa CPMI, ela precisa ser prorrogada porque finalmente chegamos na parte dos bancos. Finalmente chegamos na parte dos consignados que geraram esse monstro chamado Banco Master. E que o PT tanto tentou blindar aqui. Finalmente temos o primeiro banqueiro sentado e finalmente temos as primeiras admissões de como aconteceu esse processo. E pior, presidente, com a informação que o senhor traz aqui, que Daniel Vorcaro esteve em contato com o celular do STF, para mim nem importa tanto, aliás, importa muito, obviamente, mas narrativamente, que seja do Alexandre de Moraes, porque o fato desse banqueiro, que hoje está preso, ter contato com o celular do STF já é gravíssimo por si. Pois não, excelência. Então, senhor presidente, para encerrar aqui, agradeço a sua condução. Eu lamento que o depoente aqui tenha pedido um habeas corpus e eu espero que os demais possam vir, os demais bancos, para ajudar a esclarecer e não, infelizmente, tentar, como tem acontecido tanto, evitar dar mais informações que colaborem com os trabalhos da CPMI. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelência.